Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma sessão de entrevistas da Leia. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar o escritor nacional e divulgar a literatura de Juiz de Fora. A literatura brasileira é uma literatura muito rica, muito vasta e muito importante mundialmente. Nesse espaço, na sexta-feira, a gente entrevista um autor nacional, mostrando o seu trabalho, as suas obras e o que há de novidade. Hoje, temos a honra de apresentar a Luciane Fontes, que é psicóloga, poeta, escritora e membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. Vamos aguardar que a Luciane deve estar chegando. Boa noite a todos que estão aqui, Denise, Luiz, Marisa. Sejam todos bem-vindos. Estamos só aguardando um pouquinho a Luciane chegar. A Luciane Fontes lançou vários livros de poesia. Ela é uma pesquisadora da doença de Alzheimer e ontem ela lançou um livro infantil. Vamos aguardar que ela conte pra gente o seu trabalho. Estamos chegando no fim do ano. Um ano difícil, um ano complicado, onde a gente teve um monte de atribulações, mas conseguimos passar por ele. Que 2021 seja bem mais tranquilo e melhor para todos nós. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui. Boa noite. Onde estará a Luciane? Será que está com problema para entrar, Marisa? Boa noite, Alice. Seja bem-vinda. Estamos aguardando a presença da Luciane. Ceci, boa noite. Gostou do corte de cabelo? Pois é. Quando eu mesmo corto, eu não sou bonzinho comigo, corto muito. Tudo bem, Ceci? Boa noite. Eu vi, Marisa. Uma coisa que podemos conversar. Úrsula, boa noite. A Úrsula será a minha entrevistada do dia 18. Seja bem-vinda ao espaço de entrevistas da Leia. Estamos aguardando hoje a minha entrevistada.
A Luciane chegou. Muito bem. Chegar, entrar, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite, Lu. Ei, Arthur, Que bom tudo te bem? Boa ver. noite. Boa noite a todos. Que bom te ver, tá tudo bem? Tudo bem. Que ótimo, eu Feliz estou de te estar ouvindo aqui. muito bem. A imagem está ótima. Como eu estava falando, Lu, esse espaço é o espaço de entrevistas da Liga da Leia, que você já conhece, né? O espaço de entrevistas. Você é membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Leia desde o início, né? Não, Acho que você não desde o início. Não? Não, tem uns 2 anos, talvez. Só 2 anos? Por aí. A Liga tem 5 anos de existência. É. Mas você é muito ativa na Liga. Isso é muito importante, né? Sempre esteve conosco nas feiras, nas bienais, né? Na Isso é alegria e na importante pra caramba. tristeza, né? Com certeza. Pois é. E você tem assistido às nossas entrevistas, sabe que espaço hoje é todo seu, né? Que legal. Então nós estamos aqui com a Marisa, a Cecília, Denise, né? Um monte de gente aí, que é todo mundo aqui para te ver, tá certo? Então, Sim. Lu, essa entrevista vai ficar gravada depois no Instagram da Liga e depois também no meu YouTube. Muita gente vai te ver depois também, né? Então eu queria que você contasse pra gente quem é a Luciane Fontes, né? Eu estava aqui pensando no que dizer de novo, né? Sobre mim. Algo que Ah, talvez as pessoas não saibam, né? Eu já tenho uma certa trajetória aí nessa área cultural também, na cidade, né? Bom, eu sou mineira, né? Nascida em Gricema, vim para cá com 15 anos para estudar e fiz dessa cidade a minha cidade também de coração, além, claro, da minha terra natal. Assim como você, né? Que veio de sim. outra cidade, eu acho que Juiz de Fora é muito acolhedora e é uma cidade também com uma cultura muito ativa, então isso é um atrativo muito grande, né? A gente se sente muito acolhido e com espaço para também criar, né? E então eu me formei em psicologia, fiz pós-graduação, mestrado, né? E mas a minha inserção na literatura, ela começou assim, em tempos, né? Primeiro na adolescência, né? Eu comecei a escrever, como é muito comum na adolescência, né? Haver essa procura da poesia, esse encontro com a poesia como um lugar onde você pode desaguar suas emoções, né? Seus sentimentos e tal. E depois, Com com certeza. anos de análise, né? Porque quando eu comecei a fazer psicologia, eu me interessei muito pela psicanálise e logo procurei fazer análise, né? E faço até hoje. Então, a psicanálise trabalha muito com a palavra, então esse é um instrumento, né, da psicanálise. E a partir de um determinado momento, saindo de uma sessão, me veio um pensamento, esse pensamento eu tive vontade de escrever, e dali, a partir dali, eu passei a escrever poesia, né? E aí eu me inseri num movimento, assim, de um desejo muito grande de escrever poesia, de fazer a poesia ser visível das mais diversas formas, né? Por Sim. exemplo, aqui tinha Juiz de Fora com arte, tinha uma apresentação no Parque Alfield, né, com artistas da cidade e tal. E aí eu me inscrevi, né, para poder participar desse projeto, junto com um artista cantor na cidade, e que ele cantava e nos intervalos eu lia algum poema, né? Então, assim, em pleno Parque Alfred, no palco do Parque Alfred, Que eu barato, que lendo legal. poesia. E também comecei a escrever, pensava de que forma eu posso escrever poesia. Eu achava que a poesia tinha que estar assim na cara das pessoas, né? Que qualquer lugar, não só no livro, o livro às vezes fica numa biblioteca, né?
A poesia podia estar visível, circulando, que as pessoas olhassem e vissem poesia, né? Então, por exemplo, eu comprei um pirógrafo. Você conhece pirógrafo? Ah, Falar? sim. Então, é um instrumento que você Aham. consegue escrever na madeira, né? Então, isso aqui é uma tábua circular, né? Aquela que a gente põe na mesa e gira e tal. E aí, eu fui escrevendo poesia, contornando ela toda. Então, eu comprava caixinhas e escrevia poema nas caixinhas. Comecei a me aventurar na artes plásticas também, pintura, mas, assim, não a pintura em si. Meu negócio era que aquela tela tinha que ter um poema, Que né? barato. Também, um período que eu morei em Belo Horizonte, eu fiz alguns cursos na faculdade de artes lá da UFMG, né? Fazia matérias isoladas. E aí, por exemplo, eu fiz um curso de customização de camisas, né? Então, olha só, aqui dá para ver, eu acho, né? Aham. Então, você pega uma camisa e corta um tecido e costura e faz um monte de coisa. E aí tinha que ter poesia. Eu escrevia poesia nas camisas. Então, eu saía com a camisa com um poema escrito, né? Que Então, barato, assim, que muito legal. eu vestia literalmente a poesia, né? Então, foi um momento assim muito legal. Teve uma vez também que eu propus a Bernadette da gente fazer uma intervenção na biblioteca. Bernadette, não lembro quem era. Eu ia falar Margarete, né? Falei Bernadette. Mas na época eu não lembro quem estava no comando ali da biblioteca, a direção, mas eles permitiram que eu fizesse uma intervenção lá. Então eu fui com esse amigo que era músico e nós entramos assim no meio da biblioteca, que é um lugar de silêncio, né, de reflexão e tal, de leitura. E aí ele tocou uma música e eu li um poema, declamei um poema, né? Às vezes, por exemplo, Hum. um show que ele fazia, eu lia o poema, ou ele lia um poema meu e tal. Então tinha essa coisa, eu estava o tempo todo levando a poesia. Uma vez, esse mesmo cara ia fazer um show no outdoor da divulgação do show dele, tinha um poema meu do lado, né? Um poema que fez muito Que ótimo. sucesso no meu primeiro livro, O Quereres. Um Yeah. poema que diz o seguinte: se for para fazer sexo, que seja com quem vale a pena. Se for para amar, que seja com intensidade. Se for para morrer, que seja de amor, porque senão não vale a pena. Viver, como é que é? Fazer sexo, amar e morrer. Né? Muito legal, muito bom. Isso aqui é viver poesia, né? Isso aqui é Exatamente. vestir a A poesia. intensidade da poesia, né? Muito bem. Muita gente começa, realmente, como você disse, começa com poesia, né? Eu acho que na fase da adolescência a gente sempre começa com poesia porque é uma forma mais fácil da gente extravasar o que pensa, né? Uhum. É muito, muito bom isso. Você publicou Leitores. esse foi o seu primeiro livro. O meu primeiro livro. E esse livro, além dos poemas, toda a capa, né? Claro, teve o trabalho do Mauro Saar, né? Que é um designer, que é um amigo e tal. Mas eu fiz ele físico, sabe? Eu fiz a ideia, eu coloquei no papel a ideia, fiz a arte do livro, vamos dizer assim. E Sim. depois eu dei para ele. E aqui dentro do livro tem cada mudança de temática, assim, aí tem um recorte nessa espiral, né? Uma espiral aqui dourada e tal. E Ah, essa ideia do querer, que ele está sempre em movimento, né? O nosso querer. Então, ele fez uns recortes nessa espiral que permeia assim, a entrada dos poemas e tal. deu probleminha com a Lu, mas ela já vai voltar. Ah, pronto, voltou. Tem aqui um último... Sempre assim, querendo fazer algo novo, algo diferente, né? No final desse livro tem um poema que ele sai, tá vendo? Ele sai daqui, olha, de um envelopezinho Igual, aqui, né? igual o eletrocardiograma. Exatamente, exatamente. Que E o barato, que poema ótimo. Eu Sou Quereres, né? O último poema, Eu Sou Quereres. Né? Então, Ah, eu vivenciei muito esse livro, porque aí eu planejei eu fiz um projeto de uma apresentação teatral do livro, com uma artista, né, a Lívia Gomes,
e ela encenava os poemas, né? E também tinha uma primeira apresentação, que na época era o Mescla, né? Que eu não sei se você lembra e tal. Sim, O Mescla é um espaço extremamente cultural, né? Então, esse músico cantava algumas músicas que ele fez a partir dos meus poemas, né? O Vicente Rachid, de Visconde do Rio Branco. Tem até uma música dele no meu site, que eu coloquei lá, né? Que foi uma criação dele a partir de um poema meu. E ela encenava os poemas. Então, assim, e as pessoas se identificavam com os poemas, falavam, nossa, como você escreveu um poema que fala o que eu sinto e tal, né? As pessoas se identificavam muito com os poemas. E depois eu fiz uma apresentação no Rio, no Colégio Grambra, eles tinham um projeto lá de um escritor novo, né, para ser entrevistado. Aí eu levei também o pessoal para fazer essa encenação. Aí nessa época eu levei o Edinho, da Eminência Parda, o Gibran, sim. junto com a Lívia também. Então tinha música e poesia. Então foi um momento assim, esse livro foi muito bacana, foi um trabalho amplo, né, de arte em cima dele, né, com poemas e música, né. Que legal. É interessante, o interessante que você falou que você praticamente idealizou todo o livro, toda a arte do livro, né? Sim, Então, a sim. hora que o livro chegou, você sabia o que você queria realmente. Porque muitas das vezes a gente escreve um livro e manda para a editora, por exemplo, É. e a hora que chega é uma surpresa, Uhum. né? Uhum. Para você, a surpresa foi estar exatamente aquilo que você queria. Às vezes a surpresa é boa, outras vezes não tanto, né? Às vezes você fica um pouco desagradado, não era bem isso que eu queria, né? E quando você consegue criar a ideia do livro, né? Ou às vezes até em diálogo com o editor, né? Você às vezes consegue colocar, expressar, né? Visualmente o É, livro e aí sai de acordo com o que você quer. Mas aí esse aqui eu pus a mão na massa mesmo. O segundo livro, que é o Paixões do Ser, também eu fiz todo o trabalho visual dele, né? O Mauro também, né? Ele fez o trabalho gráfico, de diagramação e tudo, mas eu fiz um curso na época de Corel, né? Hoje deve ter outros formatos aí e tal para poder fazer os desenhos, mas eu queria fazer o livro bem, não sei se dá para mostrar aqui, mas assim, bem visual, né? Que eu sim, pudesse o poema sair num círculo, que a pessoa tivesse que revirar o livro para ler, sabe? Eu queria mexer com a pessoa, né? E também ele tem essa parte de frente aqui, ele é vazada. Então, isso tudo também sim. foi idealizado por mim, assim, ele é de acordo com o que eu projetei. Depois, o Queria terceiro. esse livro, eu acho ele fantástico, né? Eu já vi, já li esse livro seu, e a gente vê que o formato dele é o que mais chama atenção nas feiras que a gente Sim, participa, sim, né? é. Lê o livro pelo formato e se sente atraído, inclusive, pela capa vazada, né? E acaba se interessando, e é um livro muito procurado nas feiras, Aham. né? E ficou muito, muito bonito, É muito porque bem o feito. livro tem isso, né, Arthur? Tem essa coisa da apresentação. A gente que gosta, ama livro, a gente gosta até do cheiro do livro, não é? Quando Claro, cheiro da gráfica, a gente quer cheirar o livro. Então, a gente tem essa ligação, assim, né, muito física com o última. livro, né, de amor, assim. Então, essa coisa visual realmente é muito importante, compõe o livro, né? Com certeza. Eu acho que, né, hoje em dia a gente tem recursos visuais muito grandes, então a gente está sempre procurando uma coisa assim mais, né, uma capa mais bonita, uma coisa diferente, né? Hoje em dia tá fácil você, por exemplo, ilustrar um livro, né? Então a gente tem visto coisas muito legais. E esse livro que eu estava te falando é um dos que mais chama atenção nas nossas feiras, né? Quando a gente coloca um stand da Leia, todo mundo vai direto no seu livro porque ele chama atenção. Aham. É muito, além de ser muito bom. Depois dele veio o Livros na Estante, né? Que também eu acho ele muito, a imagem assim, muito delicada. Então, esse foi criado pelo Mauro Saar. Esse aqui, É, praticamente, eu entreguei o texto e falei com ele, porque o Livros na Estante, né, ele traz uma temática, né? Que é o drama, vamos dizer assim, né? De uma pessoa que
está vivendo um processo de perda gradual da visão, né? É um livro que não foi escrito na primeira pessoa, mas baseado na história que eu vivencio, né? Vamos dizer assim, e vivenciei nesse momento que estava contando a história. Mas aí eu só falei com ele que eu achava que tinha que ter a lupa, né? Porque eu conto a história, né, da relação da personagem que usa a lupa, né? Foi uma das formas que ela encontrou de começar a conseguir ler, aumentar o tamanho da letra, né? Foi a partir da lupa. Então, que eu achava que a lupa tinha que estar aqui. Então, ele tem uma lupa, mas tem uma mulher, né? Uma mulher, assim, numa posição de libertação, sabe? Aham. Não sei, porque também eu acho que ele captou muito bem a ideia do livro, porque realmente é um drama, né? Mas ao mesmo tempo ele é leve, porque ela traz uma superação, né? Ela conta de um processo de superação, né? Da impossibilidade, né? De poder ler os livros, que era a sua grande paixão, né? Por isso livros na estante, né? Para, ao mesmo tempo, buscar outras formas de poder ter acesso ao livro, que é o livro digital. Né? Que aí, agora, Sim. é uma outra relação que eu tenho tido com os livros, né? Porque eu não consigo mais ler o livro físico, mas eu me adaptei ao livro digital. É um pouco mais difícil, você tem que ter um pouco mais de atenção, voltar, às vezes, um pouco mais. Mas, assim, é uma salvação para mim. Né? Assim, os e-books, né? Quando eu descobri que na Amazon os e-books, né, eu conseguia ouvir através do meu computador, para mim eu falei assim, nossa, eu tô salvo. Então agora eu já tenho praticamente uma estante sendo formada Ah, de livros digitais. Né? Então, assim, eu muito estou bom. muito feliz, porque era uma tristeza só eu achar que eu não ia conseguir mais ler um livro. O livro é muito importante para mim. Né? Assim, eu acho que para a gente que gosta de escrever, né, tem essa relação com a escrita, né, o texto, a gente sabe quanto aprendizado a gente extrai de um livro. Né? Com Então, certeza. quando você lê, você dialoga com o texto, né, com o autor, você pergunta, você responde, você traça um diálogo ali. E isso é muito enriquecedor, né? Com certeza. Esse livro, então, o livro da estante, não é poesia, é um livro, é uma prosa. Então, ele Para é quem uma não conhece. narrativa poética, Sim, tá? Porque ele tem poemas ao longo. Porque, assim, o que eu trago, né? Eu trago, como a poesia me atravessa, né? Foi o primeiro livro que eu fiz uma narrativa, assim, de uma história, né? Sem ser só poesia. Mas a poesia, ela me atravessa. Né? Então, quando eu vejo, ela sim, já está vindo, entendeu? Quando às vezes claro. eu coloco uma questão, estou escrevendo sobre um assunto, vem um poema. Então, aquele poema vai ficar ali, porque ele está respondendo a alguma questão. Né? A poesia, a gente sabe que ela é enigmática, ela precisa ser decifrada, né? Então, assim, ela deixa algo no ar, né? Claro, Ela traz, esse é exatamente o encantamento dela. Então, eu deixo ali, se ela veio, ela fica ali porque ela deixa o enigma no ar, né? com Então, certeza. Mas é aquilo que a gente fala muito a respeito da diferença do poema e poesia, né? O seu livro pode ser uma prosa e ser uma poesia, isso, né? exatamente, Por isso que Tem eu falei poesia de em todo prosa lugar, poética. né? A gente tem poesia em todo lugar. Mas voltando ainda, só uma última pergunta, ao Livros da Estante, ele então é autobiográfico ou não? É mais ou menos, né? Porque, assim, não é literal, porque eu brinco um pouco, né, eu criei uma história, né, para contar, né? Sim, Tem algo que eu imaginei ali também, por exemplo, o início foi, eu estava no consultório médico, né, já vivenciando esse processo da perda, muito angustiada, aí eu começava a observar as pessoas cegas na rua, né, muito angustiada com aquela possibilidade de ficar cega. E aí, na sala de espera, eu comecei a imaginar um diálogo, né, entre o médico e a paciente, em cima do nome da doença, e fiz um certo xiste ali, uma certa brincadeira com isso, comecei a escrever. E a partir dali, aquele drama, ele se desfez, sabe? Aquela sim, coisa pesada que estava em mim, aquele sofrimento, acabou,
né? Ficou leve, ficou assim tranquilo. Então o livro ele tem uma coisa um pouco dramática, né? Porque sim, foi uma situação difícil. Por exemplo, eu acho que o momento mais dramático para mim não foi o momento que eu olhava, que eu olhei no espelho e não conseguia ver minha imagem mais assim tão definida, mais que eu via mais embaçado. Foi o momento que eu olhei para o papel aquilo que eu escrevi eu não conseguia mais ler. Então isso realmente foi uma coisa muito dramática para mim, né? Muito forte, muito difícil. Porque eu acho que quando você escreve, você consegue amarrar um pouco mais as ideias, né? Aí eu pensava, como que vai Claro. ficar as minhas ideias? Vão ficar soltas por aí, né? Não vou conseguir mais, né? O que eu vou fazer com isso, né? Então, hoje eu tenho a tecnologia, né, no computador, um programa que tem um leitor de tela, então eu consigo escrever e ouvir o que eu estou escrevendo. Então, aí hoje eu consigo ouvir. Inclusive, foi uma experiência interessante, porque a gente escreve e às vezes fica sem aquele retorno, né? O que é que Sim. eu falei, né? E aí, quando eu ouço no computador, ele me dá esse retorno. Aí eu consigo ouvir, por exemplo, está faltando uma vírgula, uma pontuação e tal, né? Então, esse retorno foi também muito interessante. Eu acho que eu aproveito essa experiência, assim, de forma ampla, né? Eu aprendi muita coisa. Tenho aprendido a cada dia, né? Uma Que bom. experiência. Mas a gente vai aprendendo o resto da vida, né? É. Sempre. Ah, que bom, muito bom. Depois desse livro, Então, aí veio O Homem Sem Memória, né? ah, Também feito pelo Mao Saar, né? Eu acho que é uma parceria assim que eu realmente eu gosto muito do trabalho dele. O Homem Sem Memória fala sobre a questão do Alzheimer, né? Da perda de memória, né? Uma vivência que eu também tive em família, pai, mãe, tudo. E um processo que é muito difícil, né? Quem tem um familiar com Alzheimer sabe disso, que é muito doloroso você conviver com uma pessoa amada, né? Ir perdendo a memória, as suas referências, né? Querer ir embora porque não reconhece mais a casa, né? Então, é um processo realmente muito doloroso. E eu tinha até pensado, não cheguei a falar com ele, pensei talvez recortes de imagens e tal, fotografias, né? Mas ele fez um espelho quebrado, né? Um porta-retrato quebrado, sim, né? Então, assim, é, eu achei muito interessante. Por quê? Porque a memória, ela fica estilhaçada mesmo, né? Ela se estilhaça. E, e aí é esse efeito, né? De que o sujeito não consegue mais ter um discurso coerente, né? A fala dele é sim, fragmentada, vai passando a ser fragmentada, né? Você tenta decifrar, né, algo do que a pessoa pode estar tentando te dizer, dá uma interpretação, mas na realidade a pessoa não fala coisa com coisa, né? Então, essa é, fragmentação acho que ele captou bem naquela imagem, né? Também é é, uma prosa poética, né? Foi a mesma coisa, a poesia me invadia e eu deixava ela lá, né? claro. E é Principalmente, interessante, Rafael. Também é um dos seus livros bem procurados, né, nas nossas filas, talvez com você também. E é interessante essa coisa que você colocou aí do espelho quebrado, né? Porque nem sempre o paciente com Alzheimer ele vai conseguir juntar dois pedaços que vão se unir. São dois pedaços diferentes, né, que não vão se unir, não vão né? mais, exatamente. Muito Esse, difícil. eu acho que é o desespero da família, dos filhos, né? Um desespero mesmo, né? De você tentar juntar isso, tentar mostrar, olha essa foto aqui, lembra quando a gente fez tal coisa assim, assim? Ah, mas aí a pessoa não reconhecer aquela imagem, né? E você tentar fazer um apelo, vamos dizer assim, a essa memória visual, né? Da fotografia. E por um certo tempo funciona, mas depois passa a não funcionar. Mas, assim, eu acho que também foi uma experiência de um aprendizado muito grande, né? Porque a gente vai fazendo tentativas e erros, né? Com Claro. muito carinho, com muito amor, né? Porque o desejo é de resgatar, é de acolher, é de ajudar, né? Eu acho que é de dar É, esse retorno de tudo que a gente recebeu, como filhos, né? claro. Todo o amor, todo o cuidado e tal. Então, eu acho que esse livro, ele me trouxe, assim, também um certo distanciamento, né? Porque ele iniciou com perguntas, né? Reflexões que eu comecei a fazer. Nossa, como é que é pensar um homem
sem memória, porque a gente é um ser simbólico de palavra, de lembranças, a gente tem Claro. história, né? De contar histórias, né? Então, quando isso se perde, o que que resta? Né? Então, você vê um esvaziamento muito grande do sujeito, não da pessoa física, do corpo, né? Mas do sujeito, né? Então, Claro. você pergunta se ela quer comer isso ou aquilo e a pessoa não sabe mais se quer. Você tem O que que... que é isso? O que que é aquilo? Aí ela pergunta, o que que você quer? Né? Volta para você tentar responder aquilo. Então, a pessoa perde o desejo, né? Assim, a noção do seu desejo. Então, é muito triste, né? Eu Com acho certeza. que a tentativa da família é tentar preservar ao máximo, pelo menos a gente agiu dessa forma, preservar aquilo que a gente tinha do desejo, né? Do que a gente conhecia, do desejo, né? Dessas pessoas e tentar preservar isso, manter num ambiente que a pessoa realmente sempre desejou estar, que é na sua casa, então tem cuidadores e a gente vai, reveza e, né, mesmo à distância, o tempo todo a gente administra também à distância e é isso, né? E aí começou com essas perguntas, né? O que é o homem sem registro, sem memória, sem lembrança, sem história, né? E aí eu vim com o computador para escrever e depois eu vi que eu poderia falar mais, que aquele era só o início, que não era só um poema. E aí eu comecei a me debruçar, e aí veio a questão do tempo, né? Do envelhecimento, Sim. né? Que é um processo que a gente, né, vivencia. A relação que a gente tem com o tempo é muito interessante, né? Que a criança, quando a gente é criança, cada dia que inicia é um novo dia, né? A Claro. criança acorda e diz assim, o que que eu vou brincar hoje? De que eu vou brincar hoje? Né? Com certeza. Qual que é a farra de hoje? Então, tudo é alegria. É. Então, não, nem sempre, nem toda criança, enfim, né? Tem ressalvas, e hoje também as crianças estudam muito, né? Tem uma vida muito séria, muito cedo, né? Acho que a gente brincou mais, né, Arthur? Com certeza. A gente tem mais histórias, talvez, para contar, né? Eu tenho muitas lembranças boas de infância. Também. Mas depois, na adolescência, também, né, o adolescente pensa assim, o outro envelhece, o pai, o avô, né, as outras pessoas envelhecem. Ele não percebe que ele está envelhecendo, né? A noção de envelhecimento vem com a maturidade, né? E você Claro. percebe, olha para trás, você vê também o que você já fez, você consegue fazer uma reflexão sobre aquilo que você vivenciou, né? Então, é um processo reflexivo de olhar para trás. E aí você vê aquela foice do Cronos, né? Te Aham. ameaçando. Né? Com certeza. E aí, quando você começa a lidar com essa questão da doença, que algumas doenças que se associam muitas vezes ao envelhecer, né? Como, por exemplo, o Alzheimer, que também às vezes acomete pessoas mais novas, mas tem muito a ver, né? Algumas demências, né? Com envelhecimento. Quando você começa a ver os pais a envelhecerem, aí você vai vendo. É todo um processo de fragilidade. Você vê a fragilidade do sujeito humano, né? Com O certeza. corpo, né? Que começa a perecer, começa a dar problemas, né? E tal. Então, assim, isso também te dá uma amplidão, né? Uma noção de mundo muito maior, né? Você pensa assim, vou viver hoje, né? A responsabilidade que você tem com aquilo que você tá fazendo, é refazer planos, né? E também perceber, né, que tudo passa, né? E a relação com as coisas também, né? Às vezes a gente tem tantos apegos, né? E nesse processo de envelhecimento você vai vendo o desapego. Eu lembro minha mãe, como gostava de e às vezes, quando, né, vinha para cá, para Juiz de Fora, vamos entrar na loja tal, comprar coisa tal. Essa coisinha de comprinha aqui, comprinha ali, né, essa coisa material. Não? E né, isso perdeu todo o sentido. Né? Pode sim. E realmente, não só pela doença, mas a gente vê que realmente a pessoa vai envelhecendo e vai dando valor a coisas mais importantes, né? As relações, né? As amizades, né?
relação com filhos e netos, aquilo que ela está deixando, né? Não de material, mas de simbólico, né? De história, Claro. né? De sentar junto e contar história, coisa que às vezes ela não teve durante grande parte da vida, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. Aí, nesse momento, ela consegue, muitas vezes, dedicar um tempo maior, né, aos netos do que pôde dedicar aos filhos, né? Então, ou aos Com amigos, certeza. ou a fazer algo que ela nunca pôde fazer, porque ela né, dedicar à arte, por exemplo, tem muita gente, né, que eu É, nunca pude fazer porque eu tinha que ganhar né, meu trabalho, enfim, e não podia ser por esse viés, e de repente ela consegue criar essa abertura na sua vida nesse momento, né, do envelhecimento. Então, assim, pois é. e a descoberta também, eu acho, desse processo que aconteceu na minha família, assim, da gente se juntar para tentar ajudar os filhos, os netos. Eu vi as crianças e eu vi a vida, então, se refazendo ali. Então, esse livro, enquanto eu escrevia, ele também me ajudou a elaborar essa história que era muito sofrida, que é muito sofrida, mas que, ao mesmo tempo, ela passou a ter uma certa leveza. Não, pessoa, Com né? Eu certeza. pude ter uma compreensão mais ampla de que é um processo da vida, que faz parte da vida, né? Que pode acontecer com Claro. qualquer pessoa. É a Então, literatura ajudando a gente a viver, né? Com nossa, certeza. A literatura ajudando a gente a viver, é. a compreender muita coisa. Você acha que a psicologia, no caso, aí, ajudou muito? Ou não foi a psicologia, foi a pessoa, Luciane, que compreendeu isso de forma diferente? Não, com certeza, né? A minha análise, né? Vamos dizer assim, não só o conhecimento teórico que eu tenho da psicologia e tudo, mas também me debruçar sobre mim mesma, né? Sobre o meu inconsciente, né? Que é um trabalho que eu faço, né? Já há anos. Então, com certeza, isso é... Porque eu sempre nunca fui de ceder ao desânimo, a uma barreira, entendeu? Assim, quando tem uma dificuldade, eu penso, vai passar. Amanhã eu Claro, posso estar péssima hoje, mas eu sempre espero que amanhã eu vou acordar melhor. Ou que se não for amanhã, em algum momento eu vou acordar bem, entendeu? Então, assim, eu sempre com tive certeza. essa perspectiva de futuro, de esperança, né? Eu acho que a esperança movimenta a gente. Quem não tem esperança, nossa, é muito triste, é muito infeliz, né? Com Então, certeza. esperança é Né? muito importante. E eu acho que a barreira, os tropeços aí é para dar mais força, Com né? certeza. Uhum. E A a gente gente sai cada consegue vez mais extrair, forte, né, o conhecimento, o aprendizado, né, dessas experiências. né? Com certeza. Mas também é um livro muito procurado. A gente sempre fala a respeito do conteúdo desse livro seu aí, e ele é muito procurado, é muito importante isso, Então, eu né? tive uma surpresa muito, muito legal, realmente, de pessoas que vivenciam essa experiência, né? Então, quando podem ler algo de um viés que não é médico, não, né? Mas de um ponto de vista subjetivo dessa experiência e poética, né? Ela toca realmente fundo, né? Eu recentemente também tive, até, aliás, eu passei a conhecer uma pessoa querida agora, né, que faz parte da lei, Adriana Ganelas. Ela ficou sabendo do meu livro, eu acho que uma pessoa que tinha o livro deu a ela, porque ela estava escrevendo um livro, né, que vai sair ano que vem, dessa experiência da neta com o avô que tem Alzheimer. Então, esse livrinho é um livro infantil que ela né, escreveu, passou aí pela lei Murilo Mendes. E aí, só que o pai dela já desencarnou, né? E aí, quando ela leu esse livro, ela quis falar comigo. Porque ela falou que, poxa vida, se eu tivesse lido esse livro quando eu estava vivenciando essa situação, como teria me ajudado? Mas como também foi bom ler, porque bateu tudo assim com o que ela vivenciou, né? Então, isso é Claro. muito importante. Né? Assim, poder compartilhar uma experiência que a gente sabe, por mais que a gente, né, muitas pessoas pensam assim, nossa, por que comigo? Nossa, né, dramatiza um pouco a situação, mas não é só comigo. Tem milhões de pessoas que vivenciam a mesma situação. Então, quando você escreve essa história, compartilha ela, de uma forma na primeira pessoa, não, né? Porque nenhum desses livros é na primeira pessoa. Sim.
você consegue atingir esse sentimento universal, vamos dizer assim, né? Compartilhado pela humanidade. Né? Outras pessoas passam pelo mesmo problema, pelo mesmo drama, né? Têm os mesmos sentimentos. Então, eu acho que é legal você ter esse compartilhamento, é importante. Né? Com certeza. Até porque tem muitas famílias, muitas pessoas que não aceitam, não admitem muito, não sabem lidar, né? Uhum. Acabam cobrando do doente uma posição diferente que ele não pode mais dar, né? É difícil. Tem gente que não sabe mesmo lidar e começa a ter, inclusive, atos agressivos, né? Porque quer cobrar de uma questão que não existe mais, como você falou. Né? E até de recursos, né, que você vai buscando. Eu sou muito assim de ficar buscando o tempo todo. Né? A fisioterapia como é importante. A fonoaudiologia tem um momento que você precisa da fono, né, para começar a Sim. trabalhar, porque senão começa a ter problemas com deglutição, com a própria fala. Né? Então, assim, eu fico o tempo todo buscando alternativas para, pelo menos, retardar, porque a gente sabe que o processo tem uma evolução, mas você... enquanto houver recursos que você possa fazer uso, ou pelo menos tentar, né, eu acho que vale muito a pena. Né? Pelo menos a minha mãe, eu vejo que tem muitas pessoas que tiveram Alzheimer no mesmo período, antes ou depois, né, já desencarnaram, já, sabe, assim, estão num quadro muito pior que ela, e ela está evoluindo assim bem devagar, né? Porque a gente tem buscado ao máximo oferecer estímulos, música, né? Claro. Buscando tudo que pode, toda intervenção possível, né? Que não seja só medicamento, né? Porque a gente sabe que é necessário também. A literatura continua ajudando bastante. Com certeza. Né? Tem um pensamento... Eu recomendo quem está assistindo, eu recomendo esse livro da Luciane Fontes, que vale a pena ser lido. Né? Depois dele vem o quê? Tem um pensamento meu nesse livro, Paixões do Ser, né? Que ele é muito, muito me retrata, assim, né? Meus pensamentos me salvam da ignorância, minhas ideias me salvam do tédio, minha escrita me salva da solidão. Eu me salvo como posso, né? Então, muito isso. Legal. Eu acho que a arte nos salva, né? Os pensamentos nos salvam da ignorância, né? Quer dizer, eu não me conformo permanecer, enfim, estar na ignorância. A gente sempre está ignorando alguma coisa, a gente não sabe tudo, mas eu sempre estou buscando refletir, pensar, né, obter conhecimento, né? E as ideias, né, que eu sempre fui assim, de ter projetos. Terminei um livro, agora eu vou pensar no próximo, sabe? Assim, aquela coisa de estar sempre com projetos. E eu acho que isso movimenta a minha vida, isso dá sentido à minha vida, né? Isso é importante mesmo, com certeza. É o movimento que nos leva para frente. Então eu vou falar do último, né? Deixa eu pegar ele aqui. E tá lá, ó, o banner. Que é a Lua Mágica, né? Que é Foi lançado ontem. Primeiro livro infantil. Foi lançado ontem. Isso, eu dei só um finalzinho, eu estava de plantão, não consegui nem ficar muito tempo na live, né? E foi só rapidinho. Então, como é que foi lá? Foi excelente a live, muita participação, muitas pessoas e tal. Mas foi uma experiência também inédita para mim, muito nova, né? Assim, porque eu nunca achei que eu fosse escrever um livro infantil, como você também, né, Arthur? Pois é. Que nunca escreveu uma historinha linda, né? Maravilhosa, que eu adorei, que você fez a contação. Você não, né? A Marisa Timpone fez a contação de história. Né? Mas esse livro surgiu, né, a partir dessa vivência mesmo da perda visual. Então, como eu convivo com muitas pessoas, né, com essa realidade, né, passei a conhecer né, um universo maravilhoso, e com essa vivência, né, da lupa, né, de ter que usar a lupa muitas vezes, né, porque eu tenho baixa visão, então assim, alguma coisa eu ainda enxergo, então às vezes eu consigo com a lupa identificar algumas coisas. Então eu criei esse personagem, né, a partir dessa experiência e de uma pressão, né, que eu tive que vivenciar, né, para aquela palestra, né, sobre o Dia da Mulher, que você me convidou para falar. E aí eu tive que fazer um exercício para conseguir ler, né, o texto, porque eu acabei escrevendo um texto.
E Uhum. aquele exercício foi um esforço muito grande, mas quando eu saí de lá, a história veio toda na minha cabeça, né? Do menino já veio o nome, que era Carlinhos, e que a lupa, de repente, ele esbarrava num objeto com a bengala, né? Usando a bengala, e ele pega esse objeto, e aí ele consegue ver a formiguinha com uma folhinha andando rapidamente, ligeira, assim, no chão, e de repente essa bolha, esse objeto, né? Vira uma bolha e ele entra nessa bolha e é levado para uma certa aventura, vamos dizer assim, né, no meio da natureza e tal. Então, assim, aquela fantasia minha, né, que eu expressei num certo momento, assim, de ter uma lupa gigante para poder enxergar tudo melhor, eu coloquei ela Uhum. no personagem, né, Carlinhos, e aproveitei para poder contar como é que é a realidade de uma criança, uma pessoa com deficiência visual, né? O uso da bengala, né? Atrás eu esclareço também que tem as cores de bengala, né? A branca, a verde para pessoas que têm baixa visão, a branca que é para pessoas totalmente cegas e a branca com uma tarja vermelha para pessoa que tem deficiência visual e auditiva. Então, Muita gente não sabe. e o uso que ele faz do computador, que o computador fala, né, e tal. Então, assim, eu mostro um pouco desse cotidiano também, os sonhos, né, dele, enfim. E, a partir daí, eu me candidatei para poder fazer um curso de contação de histórias, né, que foi oferecido lá na Biblioteca Murilo Mendes, pela nossa querida Margarete Sim, Marinho, né, uma pessoa extremamente empreendedora também nessa área cultural, né, inovadora também. fantástico. E foi uma experiência que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, e eu falei isso para ela. Porque a primeira Não. aula que a gente teve foi o professor Gregório, e ele começou a contar daquele jeito calmo dele, né? Assim, ele um grande contador de histórias, né? Ele falando que a importância, né? Eu não só falado por ele, mas sempre quando as pessoas vão falar sobre contação de história, falam a respeito disso. A importância da gente fazer um retorno, né, a essa memória infantil, um resgate dessa memória infantil, para a gente criar um campo de identificação com as histórias infantis que a gente vai contar, né? Porque eu me Ah, preocupei assim, como que eu vou contar a história do Carlinhos, que eu não tinha tanta prática assim, né, de contação de histórias e tal. E eu vejo, a gente tem na lei pessoas maravilhosas que eu fico de boca aberta, né? A eu Wanda, a também. Marisélia, né? Pessoas queridas que fazem como ninguém, né? Eu não vou nunca chegar perto. Mas, enfim, eu pensava assim, nossa, eu sou muito tímida, como que eu vou conseguir contar uma história? Mas aí eu vi que não tinha, não tem a pessoa pode ser tímida, pode ser não, você não precisa inventar muita parafernália, né? O modo da entonação, o modo como você vai contar, isso interessa. E aí eu saí dessa aula com a cabeça assim a mil, porque aí eu fui fazer uma viagem na minha infância, né? E eles pediram Sim. para a gente no final do curso fazer uma contação de história, né? Aí eu pensei que era a gente contar uma história de infância, né? Uma história infantil, alguma coisa assim. Podia ser qualquer história, mas eu imaginei que era infantil. E eu acabei escrevendo uma história, que foi até aquela do Papai Noel que eu contei numa live aí. Mas, assim, Sim. ao mesmo tempo, veio muitas histórias. As histórias que meu pai contava, né, de assombração, na fazenda que ele morava, aquela coisa toda. Histórias que minha tia contava. Então, assim, veio muito essa memória da minha infância, né? Que eu fui uma criança que brinquei muito com as minhas irmãs. A gente morava numa casa, tinha terreiro, tinha pato, tinha, né, galinha. E essa relação com os animais, agora recente eu escrevi um. Aí pronto, abriu um canal, né? Porque aí veio uma Claro, outra legal. história, que é do Melhor Amigo do Homem, que aí eu falo um pouco da relação do homem, da criança com os animais, conto várias histórias, e assim, ficaram histórias até engraçadas, que eu me surpreendi muito. Eu falei, gente, como que isso saiu de mim? Né? Mas eu acho que Claro. porque eu me permiti fazer essa imersão na minha infância, né? E aí foi uma coisa linda, eu acho, sabe? Que tá me fazendo muito bem, assim, fazer Que bom, gente. entrar nesse Muito bom. universo infantil. Muito bom. O Gregório é uma pessoa que a gente tem um maior respeito, né? Porque ele é um ícone da contação de história, é uma pessoa fantástica, né? Ele marca a presença onde ele passa.
todo mundo gosta muito dele, né? Uhum. E essa cena foi interessante, deve ter sido muito boa. A Michelle também fez, parece, né? Fez. Uhum. Também gostou muito, né? Eu acho importante essa coisa, né? Eu não sei contar história infantil, não adianta, né? Vou aprender, quem Olha sabe. que a gente não pode falar, né? Dessa Ah, arte não deverei, porque não, deixar isso eu não daqui tô a me pouco você fechando já está aí. vestindo aí, ó, outra máscara e. Pois é. A Marisa está lembrando aqui que a sua característica já é as suas unhas azuis aí para contar a história. Ah, menina, a minha cor É. predileta é azul, sabe? Ela me Ah, traz uma energia tão boa, eu me sinto assim, parece que me abre o azul. Adoro. E ver a capa do Carlinhos, isso aqui tem a sim, ver. Uma das coisas que eu falei que eu queria, a gente está falando muito dessa coisa de pensar o livro, né? O Carlinhos, primeiro, eu queria que ele fosse um menino alegre, porque ele não é né, desmitificar um pouco essa ideia de que a pessoa com deficiência é triste, solitária e incapaz. Então, eu queria mostrar que não, né? Que o Carlinhos é um menino alegre, ele tem amigos e tal. E que fosse cores, tivesse muitas cores, né? Que fosse que isso traz alegria, né? E aí ela colocou o fundo azul com a escrita em amarelo, então eu gostei muito dessa composição, porque traz realmente, né, essa ideia. E tem um momento que ele também viaja pelo céu, pelo universo, assim, né? que legal, né? Interessante, né? Até pelo tema que você utilizou, da lupa e tudo mais, eu acho que a cor aí é fundamental, muito importante isso. Legal, Sim. né? Eu ainda vou ler com certeza. E Né? assim, uma coisa que eu vou até aproveitar para esclarecer, né? Porque esse livro, eu fiz o audiolivro dele, né? Que está disponível lá no meu site é www.lucianefontes.com. O audiolivro, ele é, ele é gravado, né? Com a descrição tanto da imagem quanto do texto, né? Então, a Sim, pessoa que não enxerga, ela consegue construir essa imagem, né, do texto a partir de toda essa leitura que é feita. Então, ela é fundamental, né, a audiodescrição, ela é fundamental para a pessoa com deficiência visual. Então, muito os legal. outros livros, O Homem Sem Memória, o Paixões do Ser ainda está em e-book também, mas o Homem Sem Memória e o Livros na Estante, eles já estão em e-book na Amazon, né? Até por essa vivência pessoal, e é um apelo que eu faço às pessoas, né, que estão escritores, que estão aí, né, publicando, não deixem de fazer e-book, né? Porque ele é acessível a pessoas que não enxergam, né, que têm deficiência visual, e assim, é uma porta que se abre. Tem inúmeras pessoas que gostariam de ler, né, que gostam de ler e que de repente não conseguem, né, por causa da Sim, acessibilidade. É fenômeno, é fantástico, né? E o é, audiolivro, né, a diferença é que o e-book, ele só lê o texto. Onde tem imagem, ele não faz a leitura. Agora, o sim, audiolivro, ele vai, né, vai fazer a, né, a imagem e texto. Então, principalmente para o livro infantil, é importante para a criança poder criar essa imagem, né? que legal, muito bom. A importância, até de repente, assim, uma importância do e-book, né? Porque a gente fica sempre pensando assim, o que é melhor, e-book ou livro físico? E-book ou livro físico? E de repente aí o e-book tem uma vantagem em cima do livro físico. Vale a pena, então, criar os dois. Com certeza, né? E o custo Né? dele é barato, né? Em relação ao livro Sim, físico, nossa, não tem nem comparação. Né? Então, assim, você coloca lá na Amazon, né? Faz uma divulgação e tal. E, como eu estou te falando, eu já estou criando uma estantezinha virtual, né? Com os livros, os e-books. sim. Eu já li alguns e-books, eu comprei um Kindle, comecei a ler e-books também. É muito mais fácil de você ler, por exemplo, né, o aparelho na cama, por exemplo, numa fila do banco, no ônibus, né? É menos peso, inclusive. Uhum. E é legal. Eu já publiquei alguns e-books. Mas, como você disse no início, o cheirinho do livro físico ainda Não fica. tem, não Né, tem. não tem Nossa, comparação.
Não, tem não. Isso aí, Pois quem é. escreve realmente tem essa paixão pelo livro, né? Eu acho que a gente não... Até houve essa discussão, né, com essa questão dos e-books no início, falar assim, o livro vai sumir, né? O livro físico vai sumir. Não sumiu e eu acho que não vai sumir, né? Não, não vai, Eu não. acho que é muito importante a gente fazer esse movimento como a Leia faz, né? De criar esse público, de recriar, sei lá, né? Porque a gente sabe É, que, né, as pessoas deixaram muito de ler, né? sim, Então, não tem muita cultura de leitura, mas a gente acaba se tornando responsável por criar esse público, né? De sim. levar a literatura nas escolas, através das feiras, né? Fazer a contação de história. Ali você vai criando também o gosto pela leitura, né? E a Com certeza. interação com o outro, né? Então, é muito importante. E eu espero que agora em 2021 a gente consiga retomar isso tudo, né? Nossa, tantos Nossas planos, né? viagens, né? Adiados. É. É. Resende, Niterói, Sim. nossa, Bubar, Rio Novo. Aham. Nossa, tanta coisa legal que a gente está perdendo esse Aham. ano de 2020, porque infelizmente não tem jeito, né? Aham. Nós temos, inclusive, que reafirmar essa questão do confinamento, porque estamos em onda vermelha de novo a partir de segunda-feira, né? Então a gente tem que preocupar com isso. E uma outra coisa que nós temos que preocupar é com o nosso tempo, infelizmente. Né? Nós temos mais 4 minutos. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos vendo, todo mundo que vai nos ver. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, me apresentando um pouco, né, para as pessoas, contando um pouco da minha trajetória, né, coisas que às vezes a gente não conta em outros momentos, né, eu acho que é uma oportunidade de poder contar um pouco da minha trajetória, né, falar também dos livros e tal. Quem quiser conhecer meu trabalho, né, acessar meu site, né, vou relembrar aí, www.lucianefontes.com. No Instagram é @lucianefontes.escritora. Facebook também, lucianefontes.escritora. Né, os meus livros estão à venda lá, né, tem os e-books na Amazon, né, também, e tem o Sim. livro, o audiolivro lá também, né, para poder ouvir, né? Os livros físicos eu tenho deixado aqui na galeria aberta, né? Como é que é? Galeria aberta? Não. Galeria secreta. Secreto, galeria Eu secreta, sempre tentando penso que é lembrar. aberta. É porque Aham. ela é uma comunidade, né? Ela é uma parceria ali de várias É, pessoas. Talvez essa ideia de aberto fique na minha cabeça. é um projeto muito bom, né? Sim. E o livro A Lupa Mágica, né? Nesse período aqui de lançamento, ele está vindo com a lupazinha, né? De brinde, a lupa Ah, que mágica. legal. Muito importante. Muito bom. Ô, gente, então, infelizmente, esse papo gostoso, delicioso, né? Está terminando. Nós temos que encerrar nossa live, que o tempo é curto no Instagram, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença, né? Foi muito legal essa explanação das suas obras. Eu acho que isso vai é, trazer, né, muita informação para quem está te vendo, para quem não te conhece, vai querer conhecer, né? E eu só posso desejar sucesso, livros novos, né? Planos novos, livros novos, tá? Com Cada vez certeza. mais. E estamos juntos, né? Continuamos, né? Juntos na, Com certeza, na Leia, né? com certeza. A Leia, a Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, como eu disse no início, tem esse objetivo, né? De divulgar o autor nacional, o autor de Juiz de Fora. Obrigado a todos que estão aqui, obrigado a todos que nos ouviram. Beijo, Lu. Até a próxima. Tá Obrigada. Um bom? abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau, tchau. A Ceci está dando os parabéns. Você é um exemplo que trouxe muitas orientações para todos. Todo mundo falou muito bem dessa live, dizendo que foi uma das melhores. Obrigada. Que bom. Gente, boa noite. Até a próxima. Boa Tchau. noite. Tchau.